Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre obstrução por umidade. Sim, mais um vídeo. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido ultimamente. A gente tem feito uma live todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta ao meio-dia, onde essa live está aberta para perguntas. Olha, e eu não me lembro de alguma dessas lives em que não me perguntaram acerca de obstrução por umidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo explicando como evitar a obstrução por umidade, certo? Para que ela não aconteça, certo? Porque depois que acontece, é mais complicado. Tem jeito, lógico que tem que fazer limpeza, às vezes até trocar o óleo, mas eu quero que você aprenda a não ter umidade. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não tenho problema de umidade. Por quê? Porque eu tenho um processo, na hora, por exemplo, de trocar o compressor, a maioria das vezes que acontece umidade, obstrução por umidade, é na troca do compressor. Então eu tenho o meu sistema e eu vou passar para você qual é esse sistema. Legal? Então vale muito a pena. Eu não sei o tempo total desse vídeo, porque eu vou dividir esse vídeo em dois. Primeiro eu vou mostrar a umidade para que você entenda o que é umidade e depois como eu faço para evitar umidade. Eu criei também, não vai dar para você ler porque a luz estoura. Aqui eu tenho um checklist de tudo que você tem que fazer antes de começar o processo de substituição do compressor. Eu vou falar de tudo isso, então é um vídeo. Se você é dos apressadinhos, né, que gosta de pipoca de micro-ondas, não tem paciência para nada, esse vídeo não é para você. Agora, se você realmente não quer ter problema com umidade, quer trocar um compressor sem ficar preocupado, será que vai dar umidade, será que não vai dar? Esse vídeo é para você. Presta atenção em cada detalhe, assiste do começo ao fim, certo? Aproveita e já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando as notificações. Legal? Isso daí ajuda bastante o canal. Ah, mas eu ainda não assisti o vídeo, não sei se é bom, como é que eu vou dar like? Eu garanto que é bom, pode dar o like. Se não for bom, no fim você tira o like e deixa um comentário lá, não gostei. Mas eu tenho certeza que a galerinha da refrigeração, principalmente quem tem passado o sufoco com esse negócio de umidade, tem um inscrito no canal falando, não sei o que eu faço, todo compressor que eu coloco dá problema de umidade. Então, como dizia o seu Cleison, quem é velho lembra do seu Cleison, seus problemas acabaram. Organizações Tabajara, lembra? Bom, vamos lá, parar de falar bobagem. Vamos primeiro, o que é umidade? Como que ela acontece? Então eu preparei um vídeo aqui para vocês, como acontece a umidade. É um vídeo institucional da Embraco, inclusive está no site da Embraco, tá vendo aí o logo da Embraco embaixo? Legal. Bora lá. Opa. O vídeo é esse daqui, ó. Ele está mostrando a umidade. Umidade é água, em outras palavras. O que acontece? Se tem umidade dentro do sistema, o que acontece? Essa água, ela circula dentro do sistema e quando ela chega no evaporador, ela congela e obstrui a passagem do gás. O gás para de circular, a temperatura sobe, o manômetro cai, umidade. Aí quando a água descongela, o que acontece? Ela começa a passar e o gás volta a fluir. Então parece que gela, a temperatura cai, o manômetro sobe o ponteiro, só que aí congela novamente. E aí o processo se repete, tá? Então esse é o principal efeito da umidade. Além de outros efeitos, né? A umidade, ela estraga o compressor, ela degrada o óleo. Dá uma olhada a diferença do óleo. As peças do compressor, elas oxidam, enferrujam, estragam um monte de coisa. Mas a principal de todas, que você vai perceber, né? Principalmente logo após trocar um compressor, aumenta o consumo de energia. Então, a principal que você vai perceber é essa queda repentina. Então, a geladeira está gelando, está tudo funcionando bem, só que, de repente, ela para de gelar. É porque a umidade congelou na ponta do capilar e obstruiu a passagem. Então,
É isso aí, ó. Um monte de problemas que a umidade causa. O principal é esse. Agora, na continuidade, então, do nosso... Deixa eu pausar aqui, porque o principal era ver isso, certo? Eu queria que você visse como que a umidade funciona para que você entenda, certo? Então, depois que a umidade está instalada, tem o procedimento para você tirar a umidade. Só que aí você vai gastar, você vai ter que fazer limpeza com algum solvente do tipo 141B. E custa dinheiro. E você vai ter que cortar a tubulação, e você vai refazer soldas e tudo mais. Tempo é dinheiro também. O tempo que você tinha que estar em outro cliente resolvendo outro problema, você está perdendo tempo resolvendo um problema de umidade que, na maioria das vezes, poderia ser evitado, certo? Quando que dá para ser evitado? Por exemplo, a geladeira ela não tinha problema, ela simplesmente teve um problema no compressor e durante o processo de troca de compressor houve uma contaminação. Então esse é o momento que pode ser evitado, tá bom? Então como é que a gente evita? A umidade está onde? Então vamos raciocinar, por isso eu quis que você visse aquele vídeo primeiro. A umidade ela está em toda parte, certo? Você tira uma latinha de refrigerante da sua geladeira, ela está seca lá dentro da geladeira. Quando você tira, em 1 minuto ela já está toda suada. Por que ela está suada? Já parou para pensar nisso? É a umidade relativa do ar. O ar tem umidade, então quando ele encontra uma superfície fria, ele condensa e vira aquelas gotículas de água. Então é isso que acontece dentro da geladeira quando ela obstrui. Você abriu a tubulação da geladeira, o ar entrou, certo? Esse ar entrou com um pouco de umidade, não precisa ser uma quantidade grande, é um pouco só, já é o suficiente para acontecer aquilo que a gente viu naquele vídeo, tá bom? Deixa eu acertando umas coisinhas por aqui. Pronto. Certo? Então, eu vou passar para vocês como fazer para reduzir muito o risco de umidade, tá bom? Eu fiz aqui uma lista das coisas que você tem que fazer primeiro, certo? Mas antes, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu falar da Brasweld, nosso patrocinador do nosso canal. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos destinados à área da refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas de solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamento, uma infinidade, tem muita coisa mesmo, certo? É para facilitar a nossa vida. Então, enquanto a gente está esquentando a cabeça para resolver o problema dos equipamentos, a Brasweld está lá esquentando a cabeça para facilitar a nossa vida. Valeu? Tá bom? Procura a Brasweld nas boas casas do ramo, certo? Voltando aqui, então, vamos aprender a evitar a umidade. Primeira parte, aqui, daqui a pouco eu vou colocar isso na prática. O que eu estou falando, vou mostrar um vídeo de um compressor que nós instalamos em 12 minutos. Se eu não me engano, 12 minutos. E mesmo assim, com esses 12 minutos, dava para ser menos. Teve algumas falhas durante a instalação, certo? Mas 12 minutos é um tempo excelente para você retirar um compressor e colocar outro, certo? Mas para que isso aconteça, primeiro, certo? Eu também quero. Você quer colocar um compressor em 12 minutos? É todas as vezes que você consegue? Não, muitas vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, você não dá para prever tudo. Então a palavra-chave é essa, você pode tentar prever tudo. Algumas coisas estão no seu controle, outras não, certo? Outras pode acontecer alguma coisa que você não previu, mas tenta prever tudo. Então como é que você vai prever tudo? Eu fiz aqui uma lista, certo? Que você pode ter uma lista no papel, como essa, e você pode ter aqui na sua cabeça. Se for no papel, principalmente as primeiras vezes, seria melhor, certo? Porque, às vezes, confiar só na cachola, às vezes ela falha. Então, primeira coisa, você vai substituir um compressor, correto? Você vai, antes de tudo, antes de você abrir o sistema, você vai fazer uma coisa. Se você puder fazer uma lista, faça. Se não, presta muita atenção. Primeira coisa,
Vai trocar um compressor? Sempre dê preferência para colocar um compressor compatível, um compressor exatamente igual ao que você vai tirar. Pega o modelo dele e compra igual. Eu sei que nem sempre você encontra. Principalmente a galera que é do interior, às vezes as lojas são menores, não tem aquela diversidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma rua chama Alameda Glete, aqui em São Paulo, que ela é de ponta a ponta, só lojas de refrigeração, certo? Então é quase impossível. Às vezes acontece, mesmo aqui, às vezes a gente não encontra o modelo exatamente igual ao que a gente procura, certo? Mas na medida do possível, coloca um compressor igual, certo? Vai te facilitar um monte de coisas. Por exemplo, se tiver aquele coletor de água que vai em cima, ele só encaixa, cada compressor tem um coletor, né? O de um não serve em outro, certo? Então, primeira dica, tenta colocar um compressor exatamente igual, isso já vai te adiantar bastante. Modelo, o tipo de gás, certo? Se é 134, coloca 134. Se é R600, coloca R600. E não fica me perguntando, posso trocar R600 por 134? A resposta é sempre a mesma, não mudou nada de lá para cá. Não. Certo? Aliás, poder você pode, não deve. Tá certo? Outra coisa que você deve atentar, às vezes você comprando o mesmo compressor, ele vem com as medidas da tubulação diferentes, correto? Às vezes acontece, o compressor que você vai tirar, ele tem um encaixe para um tubo de 1/4. O que você comprou vem para 5,16. Então observa tudo isso. E eu estou falando tudo isso antes de você abrir o sistema. Vê se vai precisar de uma união, certo? Vê se vai precisar de algum tubo, alguma coisa. E você já corta, você já deixa essa união preparada. Entendeu? Confere as medidas dos tubos antes de você abrir o sistema. Se for precisar de uma união, você já faz as uniões que forem preciso fazer. Digamos que a tubulação seja de alumínio, então você vai ter que fazer uma união Locking, ou outra união qualquer, né? Vai soldar, solda de alumínio. Eu recomendo fazer o Locking. O Locking já foi quase inviável quando a gente dependia só do alicate, que é muito caro. Hoje já tem aquela chave Locking, então ninguém tem desculpa. Cara, ferramenta é algo que um técnico sério de refrigeração tem que ter. E hoje não tem desculpa. Aquela chave alternativa, Locking, é barata o suficiente. Quer dizer, não é tão barata assim, mas dá para comprar, certo? Uma chave dessa. Pelo amor de Deus, certo? Vamos investir em ferramentas. Então, já prepara. Por exemplo, você vai usar uma junta Locking, você não leva só uma, leva no mínimo 2. Por quê? Porque já acontece comigo, que sou muito experiente, de você, às vezes, vai fazer a junta Locking e você perde ela, entendeu? Dá vazamento. Acontece, certo? Então, você esteja prevenido para isso. Não leva apenas uma, leva 2. Ou mais, né? É bom que você tenha várias dessas daí. A que eu mais uso é a 5,16. A que eu mais uso, não. Na realidade, a que eu usei até hoje é a 5,16. Mesmo quando, às vezes, precisa de outra, sempre tem um macete que você consegue usar 5,16. Legal? É bom você ter, porque senão às vezes você tem um monte e não tem justamente aquela que você precisa. Certo? Então atenta para isso. Não esquece das juntinhas. Se você quiser escrever, volta o vídeo e começa a escrever tudo isso que eu estou falando. E aí você vai fazer um checklist. O que é checklist? Você tem uma lista das ferramentas que você vai precisar e você vai checando para ver e deixar tudo na mão. Tudo ao alcance da sua mão. Entendeu? Por exemplo, uma lista de ferramentas que você vai precisar. Lixa. Você precisa ter lixa, certo? Você vai lixar a tubulação que você vai soldar antes de cortar os tubos. Uma lixa, no nosso caso, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Esse exemplo que eu falei no início, a gente vai fazer a troca em 12 minutos de um compressor, certo? E a gente não usou lixa, usou uma escovinha de aço. Serve também, tá bom? Mas uma lixa resolve seu problema. Alicate, você vai precisar de alicate. Às vezes você vai ter que empurrar um tubo, você vai ter que... Aquelas presilhas do compressor, alicate, deixa tudo na mão, tá bom?
Válvula Schreider. Outra coisa, já tira o núcleo dela. Você ainda não abriu o sistema, você só está preparando as ferramentas. Por quê? Você quer passar o menor tempo possível com o sistema aberto. Para quê? Para evitar umidade. Né? O que tem isso a ver com umidade? Tem muito a ver. Quanto menos tempo o sistema ficar aberto, menos a possibilidade de você ter problema com umidade, ok? Chave de fenda. Você vai precisar de uma chave de fenda para soltar a caixa de relés, os relés. Isso também você vai fazer com o sistema fechado, certo? Daqui a pouco você vai ver a gente fazendo tudo isso daí. Cortador, já deixa o cortador na mão. Deixa ele perto, não deixa para procurar. O meu cortador é desse tamaninho. E quando ele está no meio das ferramentas, é difícil de encontrar. Então, já vai lá, separa, deixa o cortador fácil. Alargador de tubo, você vai precisar de alargador. Ah, mas os tubos são da medida certa. Não tem essa, porque, por exemplo, o filtro, você vai, inclusive vai estar no vídeo aí, que eu vou mostrar. Você vai cortar o filtro, ele, mesmo sendo da medida, ele sempre estrangula. Você precisa alargar, tá certo? O alargador. E eu tô falando para você deixar tudo na mão. Você já viu uma sala de cirurgia? Em filme, lógico, a não ser que você seja médico, ou a não ser que você seja um paciente, você nunca esteve numa sala de cirurgia, correto? Mas você já viu o filme? Eles têm tipo uma bandeja, um carrinho aqui com todas os instrumentos que eles vão usar. Eles não vão deixar para procurar instrumento quando o cara tá com o peito aberto, o coração para fora. Deu para entender? Legal, tudo na mão. Maçarico montado, maçarico bom. Vocês vão ver no vídeo também que nós usamos um maçarico custo-benefício, um Turbotosh, dos mais baratos que tem, certo? Na época que eu comprei esse daí, eu paguei 140. Aí eu fiz um vídeo dele aqui no canal, aí o pessoal começou a comprar dele, ele aumentou o preço. Hoje ele já não é uma opção assim tão boa, tem opções melhores a ele, tá certo? Porque aumentaram o preço, começaram a vender demais, aumentaram o preço. Podiam me mandar uma comissão. Bom, vareta de solda. Você vai ver outro problema durante o nosso vídeo aí, que em determinado momento o técnico está fazendo a substituição, ele está com uma vareta de solda muito curta, então ele tem dificuldade com uma das soldas. Então poderia até ter sido um pouco mais rápido o trabalho dele se ele tivesse uma solda longa. Então, não economiza, vai juntando os pedacinhos de solda. Depois, você junta eles, você une e faz uma maior. Mas não fica perdendo tempo com soldinha, vareta muito curta, não. Pega uma vareta longa, isso daí também te ajuda muito, tá legal? Filtro na mão, certo? Já abre o filtro, já deixa ele no jeito para colocar no lugar. E manta cerâmica, outra coisa que faltou no vídeo que eu vou te mostrar é manta cerâmica. Quem já me acompanha sabe o que é. Manta cerâmica parece um tecido, um algodão, só que não é. Ela é um isolante térmico que a gente põe por trás e a gente consegue fazer as soldas com mais tranquilidade, sabendo que não está queimando o que está atrás. Por quê? Porque quando você está fazendo a solda preocupado em não queimar nada, isso daí também atrapalha o seu serviço. Tá bom? Então essa é a lista. Bomba de vácuo, ela vai ter que estar lá mesmo, mas bomba de vácuo, quando você vai usar bomba de vácuo é porque você já terminou de colocar o compressor no lugar, então já não tem tanta pressa, entendeu? O que eu coloquei aqui é aquelas coisas que tem que estar na mão para você adiantar o seu serviço. Legal? Então vamos para o vídeo. 12 minutos para colocar um compressor. Eu coloquei um cronômetro na tela do celular, deixei ali do lado para ver que não tem falcatrua. Legal, mas antes, deixa eu só falar uma coisa antes da gente assistir o vídeo. Tá afim de estudar comigo? Tá afim de aprender tudo isso que eu falo e mais um montão de coisa? Conheça o meu curso, os nossos cursos, estou deixando o link na descrição. Cara, tá afim de aprender uma profissão? Tá afim de trabalhar por conta própria? Uma das áreas que às vezes eu tento fazer um exercício mental. O que poderia acontecer no mundo para que a nossa área de refrigeração falhasse, acabasse, né? Como algumas profissões, através do tempo, vão acabando. E eu não consegui pensar numa situação, a não ser que inventasse, né, uma arma
que você apontasse e congelasse instantaneamente alguma coisa, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Sabia que no tempo da pandemia foi o tempo em que eu mais trabalhei? Pois é, eu ainda fiquei em casa alguns dias, porque tinha aquela história, fica em casa, mas os clientes em cima chamando, não vem e tal, a gente tá de máscara. Por quê? Porque ninguém fica sem refrigeração. Não tem jeito. Vem aprender refrigeração, vem ser fera na refrigeração. Legal? Link na descrição. Pronto, já fiz o meu jabá e agora a gente vai ver aqui o vídeo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Legal, esse é o vídeo, ó. Eu coloquei um cronômetro e esse vídeo ele já está ficando longo. Eu vou soltar ele agora para não ficar mais longo do que precisa. Então, tem celular aí, a gente vai soltar o cronômetro. Pronto, tá correndo. Vamos desmontar. Então, primeiro passo, tirar o recolhedor de água. É isso que eu falo sobre, por exemplo, o compressor do mesmo modelo. Se a gente colocasse um compressor com outro modelo, aquele coletor de água já não serviria. Eu teria que colocar outro, certo? No caso aí, R600, tá bom? O R600 você pode liberar na atmosfera, ele é o gás natural, ele não faz mal ao meio ambiente. Hoje em dia eu não faço mais desse jeito, tá bom? Quando eu fiz essa filmagem, eu ainda não tinha minha mangueira para expurgar o gás para fora do ambiente, certo? Então eu até te aconselho que você tenha uma mangueira dessas, ok? Então aí o que ele está fazendo? Enquanto o gás está saindo, ele está fazendo está lixando, está usando ali uma escova de aço, ó, escova de aço, pronto, lixou e vai abrir o sistema, correto? Ó, normalmente, se fosse outro tipo de gás, que não fosse o R600, eu teria feito numa ordem diferente, certo? Mas o R600, como a gente tem que ter calma para dissipar o R600, porque ele é inflamável, então a gente vai fazendo aí os cortes. Legal? Lixando. Enquanto isso, o R600 está saindo. Então, enquanto tem pressão, também não está tendo tanto problema de contaminação, porque enquanto a pressão é positiva dentro do sistema, a contaminação não acontece. Mas vai chegar uma hora que esse gás ele vai acabar, certo? A pressão vai se igualar com a pressão atmosférica e aí onde o problema pode acontecer. Vamos dar uma olhada aqui. 1 minuto e 53. A gente já lixou o tubo, um dos tubos. Já lixamos o segundo, né? O tubo de sucção, o tubo de descarga. Já tiramos o tubo de descarga. Acabou de tirar o tubo de sucção. 2 minutos e 8 segundos. Certo? A caixinha. Normalmente eu teria tirado essa caixinha, eu teria tirado a caixinha e teria tirado as presilhas do compressor antes, tá? Mas como, de qualquer forma, a gente tem que esperar esse R600 dissipar, então tá valendo, certo? Ó, repara na velocidade, não está acelerada essa imagem, ela está ocorrendo em tempo normal, certo? Por que tá tão rápido? Porque a gente ensaiou primeiro. Deixamos todas essas ferramentas que eu falei para você aqui, elas já estão na mão, certo? Quem está fazendo esse serviço é o nosso técnico aqui da nossa assistência. Vocês têm visto muito ele por aqui, é o Leonardo. Certo? Eu estou filmando, eu estou do lado e estou ajudando ele, estou dando as ferramentas na mão dele. Então a gente tem uma sequência lógica para fazer isso daí. Certo? Tirando as presilhas. Quantos minutos? 3 minutos e pouco. Ó, 3 minutos e 25. Pronto, o compressor já foi retirado. Vamos colocar outro compressor? Não. Principalmente nesse tipo de geladeira, o filtro ele fica muito lá dentro, muito escondido. Então, para trocar o filtro com o compressor no lugar é mais difícil. Então, a gente já troca o filtro agora. Tá certo? Aquela lixada esperta. Certo? Principalmente aí em cima nesse tubo que ele está lixando agora, que é o tubo de aço. Ele precisa estar bem limpo. Tá? Para a solda
para a abrasagem ocorrer de maneira mais satisfatória. Pronto, lixou. Já vamos cortar. Correto? Quanto tempo? 4 minutos. 4 minutos e 20 e poucos segundos. Ok? Prontinho. Tubo capilar. Ó a forma que ele corta. Ele podia ter aquele cortadorzinho próprio para capilar, mas ó, na realidade eu gosto mais dessa forma. A gente só marca com alicate convencional, só faz aquela marcação e depois dá uma balançada, ele quebra com facilidade no lugar que você marcou. Dá uma olhada, o filtro. Ele já está cortado, a gente já tinha aberto esse filtro antes. Lembra? Para adiantar, eu quero fazer isso no menor tempo possível. E você vai ver que no meio do caminho ainda vai ter alguns percalços. Tá certo? Olha o que eu te falei. Só o fato dele cortar com o cortador, encolheu ali a boca do filtro. Então, como tá na mão ali o alargador, ele vai dar uma passadinha bem básica do alargador. Não é muita coisa. Só mesmo para dar uma arredondada. Aí ele vai entrar com facilidade no lugar. Você veja que é facilidade, mas não é tanto assim. Dá um trabalhinho. Prontinho. Aquela beliscada. Então não é porque a gente... Não é pressa, é rapidez, entendeu? Então não é porque... Ah, vamos fazer rápido, vamos fazer de qualquer jeito. Não. Não esquece daquela beliscada para não entrar solda e obstruir a tubulação. Fluxo, como eu sempre digo, sem fluxo você não consegue fazer essa solda. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, porque quem está acostumado com nossos vídeos, a gente sempre prima muito pela qualidade dos vídeos, para mostrar aquela solda bem de perto, bem bonita, né? A vareta derretendo. Mas nesse caso, as imagens não vão ficar tão boas, porque o nosso foco não foi esse. Não foi mostrar a solda derretendo, igual manteiga no pãozinho quente. Não. Nosso foco foi a velocidade do serviço e manter o cronômetro ali. Se eu tirasse essa câmera, o cronômetro sairia do foco. E eu quero que você acompanhe. Olha, ele já está fazendo a colocação do filtro já mais ou menos 6 minutos, 7 minutos agora, certo? Olha o que eu falei para vocês sobre o tamanho da vareta de solda, Foscopper. Tá muito curta. Se ele tivesse com uma vareta mais longa, e vai ficar pior, porque quanto mais ele usa, mais vai ficando curta. É coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente quer valorizar o negócio e não precisa. Não que eu vá desperdiçar. Você vai juntando essas varetinhas e depois, quando você tiver umas 4, 5, você junta elas. Você acende o maçarico, toca uma na outra, rapidinho você junta todas elas e você tem uma vareta nova, grandona. Não vale a pena você ficar trabalhando assim. Uma que começa a esquentar muito a sua mão, perigoso, né? Você se queimar. E outra que tira um pouco a velocidade e a qualidade do serviço. Prontinho, 8 minutos. Já estamos colocando o novo compressor. Ó, repara que o compressor estava ainda com as borrachas, estava todo fechado. Certo? E agora sim, rapidamente ele já sacou as borrachas, já está com o filtro na mão. Sempre tem que fazer entortar um tubo ali para acertar. A Schneider, ele já está sem o núcleo da Schneider, legal? Ok. Já vai passar o fluxo, esse tubo aí, né, o tubo de aço do condensador, ele precisa do fluxo. É igual o filtro, né? É aço com cobre, precisa do fluxo. Aí ele aproveitou, mal não faz, tinha um restinho de fluxo ali na escovinha, ele passou. Agora, uma coisa que eu faria diferente do que ele fez, certo?
Ele começou, o Leonardo começou a soldar pelo tubo de sucção. Eu não faria isso. Qual a primeira solda que eu costumo fazer? Sempre eu costumo começar pela Schneider. E por quê? Eu costumo começar pela Schneider porque para que ela vai esfriando enquanto a gente faz as outras soldas, entendeu? Porque depois acaba perdendo mais tempo para você colocar o núcleo no lugar. Você não pode pôr o núcleo enquanto a Schneider estiver quente. Então eu faria primeiro a solda na Schneider, deixaria aberta. Outra coisa, você não consegue fazer a solda. Ó, ali o celular, ele quis apagar a tela. Aí eu toquei na tela, ele ficou muito claro, mas tá rodando ali, tá? O nosso cronômetro. Daqui a pouco a imagem vai, ficou meio estourada, vai normalizar. Então, se tivesse começado pela Schneider, nessa altura ela já estaria esfriando, certo? Quando eu estivesse fazendo as outras soldas. Mas ele deixou ela por último, então foi um erro. Então você não cometa esse erro. Começa pela Schneider, tá certo? Ah, e outra coisa, ela tem que estar aberta, porque se o sistema não estiver aberto, vai criar uma pressão dentro e a solda vai vazar, certo? Então você sempre tem que deixar a tubulação meio que aberta em algum lugar. No caso aí é na válvula Schneider, tá? Para aliviar a pressão do sistema. Porque quando está aquecendo, a pressão está aumentando lá dentro. Ela tem que sair por algum lugar, certo? Aí, ó, é uma solda que não deu certo. Era para ter feito muito mais rápido esse serviço, ou pelo menos um pouco mais rápido. Mas, ó, por causa do tamanho da vareta, ó, caindo da mão dele, certo? Curta, complicada de você fazer essa solda. Ali eu tô do lado, eu tô angustiado. Você vai ver que em determinado momento eu vou começar a oferecer uma vareta de solda maior para ele. Quantos minutos? 11 minutos. Estamos quase. Vamos ver. Eu falei 12 minutos, será? Ó, tá vendo essa varetinha de solda? Sou eu que tô segurando. Tô falando pra ele, pega essa vareta aqui, cara. Você tá sofrendo à toa. Ó, ele tava com dificuldade. Ah, dá uma olhada nessa madeirinha que põe no chão. Essa madeira a gente leva onde vai fazer serviço para proteger o piso do cliente, tá bom? Uma diquinha bem boba. Um pedacinho de madeira de MDF. Ela serve para proteger o chão do cliente. Legal, então ele estava com dificuldade para fazer aquela solda. E agora passou um pouco mais de fluxo. Quantos minutos? Ó, 12 minutos já deu. Então... Opa, não mexe no celular não. Só por causa da chama, entendeu? Para não derreter o celular. Não adianta nada a gente fazer um vídeo bem legal e derreter o celular. Certo? Então ele está refazendo a solda, que não estava legal. Ah, repara no maçarico, não é um super maçarico. Se fosse, por exemplo, um maçarico daqueles de oxigênio, cara, a gente ia reduzir isso daí muito, certo? Muito, muito mesmo. Ó, a vareta de solda, embora ela seja mais longa, ainda não é uma vareta comprida, certo? Então, fica a dica aí para vocês. Procura usar as varetas compridas. Depois de um certo tamanho, põe ela de lado. 12 minutos, 12h57, 12h58, 59, 13 minutos, vamos ver. Ainda falta uma solda, eu acho que vai bater uns 14, vamos ver. Porque essa solda aí deu mais trabalho. Certo? E por último, que deveria ter sido a primeira, a válvula Schneider. Vocês entenderam, né? A razão? A outra coisa, esse defletor também, eu tinha até anotado aqui, o defletor também ele reduz bastante o tempo de abrasagem. Ele acelera o tempo de abrasagem. Tá bom? Ele concentra a chama onde ela tem que estar. Legal. Prontinho. Quantos? 13 minutos. Quase 14. Tá pronto. Olha aí.
Bom, deixa eu pausar aqui. Pausei, pronto. 13 minutos e 58, quase 14 minutos para trocar um compressor. Eu sei que muitos de vocês, principalmente quem está começando, tem dificuldades, certo? Para fazer esse tipo de serviço. Mas com treino e observando isso, digamos que você não consiga fazer em 14 minutos a troca, a substituição. Porque agora acabou a pressa, certo? Se ele tivesse feito aquilo, né? Primeiro a Schneider e depois, era só agora colocar a válvula e começar o vácuo. E aí acabou a pressa. Não tem pressa para o vácuo. Certo? O processo de vácuo é lento, entendeu? Porque mesmo tomando todos esses cuidados, fazendo bem rápido, teve contaminação. Não tem jeito. O ar entrou um pouquinho de umidade. Mas foi muito, muito pouco. Então agora, vai ligar lá a bomba de vácuo, vai fazer esse vácuo e vai eliminar tudo. O sistema está zerado. Faz lá 30 minutos de vácuo. Enquanto está fazendo vácuo, aí sim, com calma. Acabou a pressa. Acabou, não precisa de velocidade. Aí você vai colocar as presilhas do compressor, você vai colocar a parte elétrica, você vai pintar ali onde você soldou, né, para não oxidar. Ali é devagar, com calma. Você tem 30 minutos para fazer com calma agora, já que está fazendo o vácuo. Encerrou o vácuo, dá uma olhada na etiqueta, na carga de gás, faz a carga de gás e pronto. Como é que tá? Já estamos com 36 minutos esse vídeo, ficou longo, não ficou? É o que eu falei no começo, é para quem quer aprender, tá certo? A galerinha que com muita pressa, aí vai bater cabeça, aí depois vem procurar. O que me dá nervoso, sabe o que é? É camarada que às vezes a gente chega e dá tudo mastigado, do jeito que eu coloquei aqui. Aí o camarada não assiste e deixa um comentário aí que você vê. Cara, o cara não assistiu até o fim, tá comentando, tá falando groselha. Legal? Mas parabéns a você que ficou até o fim. Assiste de novo, faz aquela lista, volta o vídeo lá, assiste devagar, vai anotando o procedimento. Cara, adianta muito, muito, muito mesmo. Isso daqui, você vai ver que o processo vai acelerar bastante. Só de você ter todas as ferramentas, tudo na mão, não ter coisas inúteis. Às vezes você coloca coisa que você não vai usar, que não é preciso, só atrapalha. Legal? Bom, se você não deu aquele like que eu pedi no início, cara, não é possível que agora você não vai dar o like, tá bom? Like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Faz algum tipo de comentário. Eu fiquei até o fim. Valeu! Outra coisa, todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, eu tô aqui ao vivo respondendo pergunta dos inscritos do canal, por isso deixa comentário. E eu respondo também de quem entra ao vivo. Tem alguma dúvida sobre refrigeração? Eu respondo ao vivo todo dia, segunda a sexta, ao meio-dia. Valeu! Forte abraço! Estou deixando mais 2 vídeos bem legais aqui, escolhe um deles e fica com a gente. Tchau, tchau!